Olá, boa noite, galera. Prorrogação do replay começando agora e eu estou muito bem acompanhado de duas figuraças aqui. Serginho e Jefferson Baiano, dois ex-jogadores que fizeram bonito no antigo Romeirão e que com certeza se estivesse jogando hoje iriam fazer melhor porque o gramado ali acaba sendo propício também para isso. Bom, aproveita, se inscreve aqui no canal no YouTube, segue a gente, tá bom? Lá no Instagram do Replay com Tony Souza, compartilha com a galera, avisa que o Replay está no ar. Deixa eu trazer logo boa noite dele, que já estava aqui acompanhando todo o jogo aqui na Super FCF TV by CIMED, acompanhando a segundona, juntamente com o Leandro Santos na transmissão. Serginho, resultado Guarani 1-0, rapaz. Você estava durante a transmissão pedindo um centroavante, jogador de área. O Kakalov entrou e foi lá e fez o golzinho, Serginho. Boa noite. Duas coisas que deu certo, né, Antônio, que eu falei. Era um passe bom e um atacante de área para finalizar bem ali. Acho que o Guarani foi muito feliz hoje. O cruzamento ali do lateral e o Kakalov ali, né, estava bem entre os zagueiros, cabeceou muito bem, tirou do goleiro e deu essa única vitória que até agora do Guarani, né, que saiu do sufoco. E foi um jogo bem equilibrado, mas o detalhe ali fez a diferença pro Guarani com esse gol do Kakalov. Pois é, cara, eu soube que o detalhe é um cara que está se dizendo que é pé quente. Veio pela primeira vez aqui à Arena Romeirão acompanhar o jogo do Guarani e o Guarani conseguiu fazer 1-0. E olha que com essa camisa rubro-negra, esse rapaz também já fez bonito. Jefferson Baiano tá aqui na terrinha. É você que é o pé quente, Jefferson? Boa noite, meu irmão. Que prazer estar tendo você aqui. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos, né? Com certeza. O pé quente foi eu. Não teve outro. Não vinha, né, um histórico legal o Guarani esse ano, mas com certeza na minha chegada, a minha terra é dessa forma. É 1-0, tá ótimo. Vamos agora se levantar aí dessa crise e com certeza fazer juiz ao nome Guarani. Agora, foi um jogo difícil, hein, Jefferson? Foi um jogo difícil, sim, com certeza, né? Tony, tenho que ser verdadeiro aqui, né? Fica à vontade. Um estádio maravilhoso desse que eu me emocionei a entrar, né? Que eu joguei e não tinha um gramado desse e a gente fazia tudo, né? E hoje, realmente, a gente fica triste pela qualidade, realmente, técnica dos nossos jogadores. É o que nós temos. E com certeza aí é o futebol de hoje. O que eu vi hoje aqui realmente não tem muito de se tirar. Se falar ataques, lances, né? O scout do jogo. Mas, com certeza, o importante é os 3 pontos nas condições que o Guarani está. E eu, mais uma vez, dizendo, minha chegada aqui é dessa forma, a bola tem que entrar e acabou. E é isso aí. E lá na Bahia dissemos assim, lá ele, mas a bola teve que entrar no time adversário e acabou. Serginho, pô, então tem que contratar o homem para ficar vindo para os jogos aqui, certeza. Rapaz, hein, Serginho? Tem que falar com a torcida do Guarani, né? Que o homem chegou aqui, não chegou com o pé aqui, não, chegou logo com os 2, Tony, porque o Guarani estava numa situação muito difícil, né? Era o último colocado ali, né, sem nenhuma vitória, tem apenas um gol. E esse detalhe fez a grande diferença hoje com essa vitória, né? Foi um jogo muito duro. O Gerson falou bem ali que não foi aquele brilho de jogadas bem trabalhadas, mas era o que dava para fazer hoje. Acho que o Guarani hoje precisava muito da vitória, não precisava jogar bem, mas precisava da vitória. E hoje veio a vitória para o Guarani. A gente, inclusive, vai estar daqui a pouquinho entrando em contato lá, tem os meninos que estão lá no campo, o Leandro Santos, o Eduardo Benjamin, o João Marcelo, né, que estiveram aí também acompanhando todo o jogo. A gente está aguardando daqui a pouquinho o pessoal para poder participar conosco, falar também sobre esse jogo, repercutir. Tem a galera já chegando aqui, o Rochelle Show deixando boa noite, Braulino Francisco, boa noite, Tony, até que enfim o meu leão venceu, mas precisa melhorar muito. O Braulino está lá em Jericó, no interior da Paraíba, rapaz, acompanhando a gente aqui. Anderson Silva, Jefferson, era muita raça dentro de campo, jogava muito, está dizendo aqui o Anderson Silva, que já viu também, né, o Jefferson Baiano jogar aqui na Arena Romeirão, aliás, na época era só Estádio Romeirão, com a camisa do Guarani. Você que vestiu a camisa do Guarani, vestiu também a camisa do Icasa, mas no Icasa foi uma passagem rápida. No Guarani é que você acabou se destacando mesmo, né, Jefferson? Com certeza. Na verdade, minha chegada aqui foi pro Icasa, na época, né, daquele grande time, né, que foi campeão. Mas assim, né, onde eu me destaquei mais, na verdade, foi o Guarani. E tenho um carinho enorme por esses 2 clubes maravilhosos que me abraçam, o povo me abraça. E depois tive uma volta para o Icasa aqui, onde a gente teve aquela conversa que eu não fui muito, não estava bem, meu irmão estava naquela situação, mas já passou. E obrigado aí, né, por jogar. Se é hoje, no futebol de hoje, minha esposa andava de helicóptero. E era. Com certeza, sem medo de errar. Muito dinheiro, campo bom e pouca qualidade. O homem tá crítico demais, Não, rapaz. verdadeiro. O homem tá muito crítico. Vamos tentar ver se o menino daqui a pouquinho pegam aqui vamos pegar aqui alguém, pessoal, lá embaixo, para
poder conversar com a gente aqui dentro do Prorrogação. A gente, inclusive, tem alguns melhores momentos do jogo, né, que está envolvendo aí o Cariri com o Guarani. Lembrando que a gente está aqui em nome de Icanet, seu provedor de internet do Cariri tem nome é Icanet, a nossa internet aqui no Romeirão e no Inaldão é Icanet. Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Crato, Juazeiro Barbalha e Missão Velha. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável que dá um apoio, suporte ao futebol amador, ao futebol profissional, ao esporte, eventos culturais. Tá sempre chegando o jogo Perboni Brasil, tá? Prefeitura de Juazeiro do Norte também dando aí o suporte e incentivando o esporte amador e também profissional em várias modalidades aqui na terra do Padre Cícero. Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Tudo em embalagens para você na Rua Mauro de Sampaio, 4500, ali pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Não acredito, assisti até nada. Agora vejo que ganhou, milagre. O time ruim, sou icasiano, o resultado é bom para nós. KKKK. Eduardo Maia. Tava secando o Cariri, até pro Cariri também não encostar. A questão, Serginho, é porque agora embolou o meio de campo. Porque tem Cariri, Guarani e Barbalha com 4 pontos. O problema do Barbalha é o saldo de gol, porque levou um sacode aí do Cariri no último jogo, Serginho. Agora tá meio embolado ali, né, Tony? Do segundo para baixo ali tá tudo igual agora, né? Acho que agora o Guarani deu uma aliviada agora nesse resultado, né? Para a equipe do Cariri não foi muito bom, porque o Cariri estava com 4 pontos, vinha de uma vitória muito boa. O Guarani vinha de goleada, né? Acho que o Cariri precisava agredir mais o Guarani hoje. Acho que ele jogou muito esperando o Guarani. E o Guarani estava pela uma bola. Acho que o Guarani veio de uma derrota muito dolorida dentro do clássico e essa vitória aí ressurgiu, como o torcedor do Guarani diz. Ressurgiu o Guarani das cinzas agora e agora o Guarani vai brigar pela classificação. Agora dá aquela aliviada também, Jefferson, porque você vinha... A gente está hoje na primeira rodada dos jogos de volta, né? Tinha os jogos de ida, aí a gente já vai começar aqueles jogos de volta. O Guarani tinha feito só um gol, não tinha vencido ainda, vinha de uma goleada para o time de casa, aí dá aquela aliviada para trabalhar o Pedro Manta, que chegou agora, alguns reforços que inclusive estão para chegar também, e o próprio torcedor, né, tira aquela pressão que não venceu ainda e está no bolo, está na briga por essa vaguinha para classificar a próxima fase. Com certeza, rapaz. A gente fala que o futebol é assim, né? Você tem um treinador e o que ele tem para se fazer de melhor, né? Tem alguns grandes jogadores que eu tive o prazer de jogar. Tem Esquerdinha, que se hoje eu acredito que ele deve lembrar disso, se hoje ele está aí profissional, né? Jogou em muitos lugares bons e faz a diferença realmente, né? Não esteve muito bem hoje, normal, jogador como ele, que sabe que qualquer momento pode fazer a diferença. Mas aí o Guarani ainda assim tem uns 2 grandes jogadores, né? Que, assim... Resultado é o que importa. A torcida quer resultado. Que você jogue mal, mas que ganhe os jogos, né? E segundona também, principalmente, né? Que nem sempre a técnica é a que vale, né? Com certeza, com certeza. Então, é isso. Se não vai na técnica, como a gente falava antigamente, vamos na raça, né? Não pode ter bola perdida, né? E numa arena dessa, o melhor a se fazer, o que eles sabem de melhor é jogar. E esperar que eles possam sair dessa situação aí, ganhando os próximos jogos. Serginho, e o Cariri? Saiu na bronca ali o Márcio Alain. Na transmissão ainda reclamou um pouco da arbitragem. O Cariri, você disse, foi no detalhe, né? O Cariri também chegou a criar algumas oportunidades, hein, Serginho? Para mim, o Cariri teve as grandes chances do jogo, Tony. O Guarani, principalmente no primeiro tempo, né? O Cariri cruzou muita bola na área, chutou muito de fora da área. E o detalhe que eu falei do atacante, né? O Cariri teve 3 finalizações de cabeça com o atacante, que acho que é Piauí, né? A estreia Isso, dele que hoje, estreou né? hoje. E cabeceou, não teve nenhuma direção de gol. E para você ver, o Guarani colocou o atacante lá. E a única cabeceada que ele teve foi Kaká, né? Kaká Love, né? Teve uma cabeceada ali e foi feliz na cabeceada. Acho que se o cara tivesse aproveitado mais essas oportunidades, poderia ter saído daqui com a vitória. E é oportunidade, né? E a gente tá vendo que está começando a movimentar. O time do Guarani tem o Kiko, que entrou, eu acho até que fez uma partida boa, né? Dentro aí, o cara que chegou agora. O Juliano, acho que teve a primeira oportunidade como titular, o atacante. Já está desde o começo, mas acho que nem jogou nenhuma vez com o Danilo, não lembro se ele entrou uma vez ou outra, né? E ele acabou mudando bastante o time. E queira ou não queira, a chegada do Esquerdinha, do Rony, são jogadores que acabam trazendo também experiência, galera rodada, né? E qualidade técnica, né? Porque são jogadores que têm uma certa qualidade. O que está faltando realmente é entrosamento também, né? Como eu estava falando na transmissão, Tony, acho que pouco tempo de trabalho, né? Já é o terceiro treinador do Guarani.
reformulando de novo, né? Começou um campeonato com o time, já acho que 5 rodadas, 6ª rodada já, né? Sempre mudando, porque chega o jogador, sai jogador, entra treinador, sai treinador. Acho que isso aí dificulta um pouco o entrosamento da equipe, né? Mas aos poucos aí o Pedro Manta é um treinador muito experiente, vai saber lidar com isso aí, com essa vitória aí vai dar mais tranquilidade para ele trabalhar e buscar nos próximos jogos as outras vitórias que pode dar a classificação ao Guarani. Ô Jefferson, agora deixa o coração de lado. Deixa o coração de lado, que eu sei que você gosta muito do rubro-negro juazeirense, mas você acha que o placar foi justo pelo que criaram as duas equipes? É como foi falado aqui, né? É um jogo de detalhes. E jogo de detalhe, quem faz o gol primeiro provavelmente não vai perder. Né? É um jogo seguro, onde as duas equipes estavam buscando, parecia que o empate, produziram muito pouco, né? Na verdade, muito pouco. Principalmente o Guarani, que acredito que esteja jogando em casa, né? Então, para mim, o que eu vi hoje no jogo foi isso, né? Mas assim, é detalhes. Então foi uma bola bem cruzada, um cabeceio perfeito, onde a gente saiu com a vitória, que é o mais importante, né? Eu falo onde a gente saiu com a vitória porque realmente eu sou Guarani, né? Inclusive, quero parabenizar Márcio Alan, né? Um grande jogador, irmão. Já andei conversando hoje até com o Lamar, né? Do Crato. Então, a gente sabe que eles têm, né? A gente conversei com o grande Serginho, um grande atleta, até brinquei com ele que ele tem que voltar, né? Tem um corpo bom ainda para brincar. Esse negócio de voltar tá ruim, né, Tony? Já é o segundo, viu, Tony? Todo mundo quer voltar. Esse aí já é o segundo. Ó, galera, eu tenho também que agradecer a torcida. Na rua, quando a gente saiu hoje, o povo, pelo amor de Deus, volta ali, não tem mais condições, né? A gente sabe que isso é coisa que a gente fala da frustração que a gente tem vendo futebol hoje, né? Não só aqui, em qualquer outro lugar, né? O Juazeiro conhece grandes craques, então a cobrança vai ser sempre essa, tem que chegar aqui e jogar. Mas hoje foi o detalhe que disse o jogo, com certeza. O detalhe é aquele detalhe que a gente falava, né? E aí o Kaká Love, que teve poucas oportunidades, assim, é um cara que na outra passagem acabou sendo titular muitas vezes, depois que voltou para cá, acho que foi titular no jogo contra, não lembro agora, acho que contra o Barbalha, acho que ele entrou como titular, mas hoje entrou e é aquela presença diária que se espera do centroavante, Serginho. Isso aí vai facilitar para o Esquerdinha, né? Que é um jogador que tem muita qualidade. Hoje ele foi... Eu não achei que ele fez um mau jogo, é porque também o Guarani, a equipe do Guarani não procurou assim, jogar muito com o Esquerdinha, né? Como o Cariri, né? Que tinha o Araújo lá, o Araújo foi muito abaixo do jogo, um jogador que decide jogo, que faz a equipe andar. Faltou do Araújo, eu achei que o Esquerdinha participou bem do jogo hoje, mas esses dois jogadores estando bem no jogo, eu acho que define qualquer jogo. E pro Cariri, como eu falei, faltou o Araújo, mas pro Esquerdinha acho que foi até um bom jogo. E o Guarani saiu com essa vitória, mesmo sendo na garra, no detalhe. Mas o Guarani é isso aí, é na garra, é no detalhe que o Guarani ressurge assim dessas formas. Exatamente. A gente está, inclusive, aguardando aí da chegada, ver se consegue aí falar com os meninos. Os refletores já pegaram o beco aqui, já apagaram os refletores. Mas vamos ver se a gente consegue fazer o registro ali com os meninos, né, que estão aí tentando conversar com o pessoal, aqui com o técnico do Guarani, com o Pedro Manta, também com o Márcio Alain, enfim, pegar alguém ali das equipes que acabaram jogando hoje esse jogo importante, que acabou garantindo a primeira vitória para o time do Guarani, né? O Guarani consegue a primeira vitória dentro da competição dessa Série B do Campeonato Cearense de Futebol, e a gente segue acompanhando aqui o Prorrogação. Hoje, contando com o Serginho, com o Jefferson Baiano, dois ex-jogadores que fizeram bonito aqui na região do Cariri, também fora, né, do nosso estado, jogaram com muitas camisas e se destacaram por onde passaram. Aqui o Prorrogação no oferecimento do Diniz Supermercado, de canto a canto em todo canto, tem o Diniz perto de você, Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Icanete, seu provedor de internet aí do Cariri tem nome, é Icanete, a internet do Replay aqui no Romeirão e no Inaldão também é Icanete. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, com mais de 30 anos, com as melhores frutas, verduras e legumes do país na Perboni Brasil, que é aqui na região do Cariri, fica ali no Ceasa, em Barbalha, Galpão 2, tá? Também com a gente, Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil, Salviano Embalagens, a indústria, por isso que acaba oferecendo para você também o que há de melhor. Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil, tudo em embalagens, fica ali na Rua Mauro Sampaio, 4500, pertinho do CT Praxedão,
em Juazeiro do Norte, tá ok? E a gente também está aqui com a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, dando incentivo ao esporte amador e profissional em todas as modalidades. Em breve teremos os jejunos. O ano passado tivemos mais de 5.000 estudantes participando dos jejunos e este ano já vivemos também a expectativa dos jejunos. Foi um resgate. Depois de 10 anos dos jejunos parado, houve esse resgate através da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Vamos lá no gramado aqui da Arena Romeirão, na iluminação, que vai ser aquela iluminação improvisada, né? Uma iluminação improvisada, mas vai dar certo. Meu querido Leandro Santos, você está com quem aí no gramado aqui da Arena Romeirão, Leandro? Pois é, Tony, quem é o Profissão Repórter perto da equipe do Replay com Tony Souza, viu? A gente está aqui no escuro do ambiente da Arena Romeirão, com a luz aqui dos celulares da equipe, para ouvir o treinador Pedro Manta, que chega ao time do Guarani numa semana conturbada, pós-clássico, e sai com a primeira vitória. Como foi essa semana, Pedro, para conseguir fazer o time do Guarani sair hoje vencedor desse confronto? Boa noite, bem-vindo aqui ao Prorrogação do canal Replay com Tony Souza. Boa noite, boa Tony, um abraço torcedor do Guarani. Cara, por incrível que pareça, foi uma das melhores semanas que eu tive como treinador. A gente conseguiu tocar na ferida, né? Melhorar essa autoestima do grupo, melhorar essa mente. Claro que pouco a gente teve condição de fazer uma questão tática, mais posicionamento, mais motivar o grupo. A gente sabia da qualidade que o grupo tinha. Então o grupo estava abatido, né? Eu fui bem claro a eles e a gente tem que apagar o passado e a partir de agora fazer uma nova missão, uma nova situação. Então foi isso que eles entenderam. Taticamente, se você não foi um grande jogo, mas um adversário com muita qualidade, bem treinado pelo Márcio. Então os meninos foram obedientes. As mexidas, as movimentações foram importantes dentro do jogo. A gente teve jogadores que tinham pouca minutagem, outros que ainda não tinham entrado, com o cabo do Juliano, né? Kaká, que veio de uma contusão, ajudou a gente pra caramba, né? Danilo voltou a atuar, quer dizer, a gente tinha... Rony jogou também com uma condição física, a esquerdinha deu tudo, quer dizer, foi uma resiliência grande, foi uma luta. Parabéns ao grupo, claro que não ganhamos nada, você vê que pouco mexeu na classificação. A gente, eu acho que continua ali por penúltimo ou último, acho que questão de saldo de gol, né? Mas estamos na briga, tá vivo, tem um retorno todo aí, tem mais 9 pontos a disputar. Vejo também em casa e trato já numa condição um pouquinho mais segura, mas tá, quando tem jogo, tem vida, tem bola, né? Então trabalhar, não ganhamos nada, ser humilde para ralar e trazer de volta esse Guarani na competição. Você trouxe aí características de alguns jogadores e o Denilson, que por 2 vezes veio aqui na beira de campo, tentou entrar, mas não conseguiu. A gente ali no banco, eu acho que 3 ou 4 jogadores vinham a nós e depois não dá mais. O Dudu veio umas 3 vezes, ainda segurei um pouco. E a gente trouxe o Denilson, que a gente é um jogador também que alimenta ali por dentro. Mas aí veio depois a questão de Kiko. E aí você teve que adaptar com aquilo que a gente viu durante a semana, né? Então um grupo muito bom, a gente vai ter sempre uma dor de cabeça boa. E, cara, quando o treinador não tem uma dor de cabeça boa, o negócio tá feio. Então a gente tem que ter essa dor de cabeça boa. E a gente motivar esse grupo e trabalho de equipe, toda a nossa comissão. Os jogadores, que união dentro de campo, que bonito agora na oração. Vamos lá, é trabalhar. No futebol não tem essa situação. Você tem que sofrer para trabalhar sempre. Você sofre se você perder, mas você também sofre, rala quando você ganha. Então é esse tipo de propósito que a gente quer. E com certeza o Guarani voltar para buscar esse bom resultado dentro dessa competição. E aí você trouxe para o campo, trouxe para o jogo o Kaká, entrou bem posicionado, marcou o gol. Qual foi a orientação que você passou ali para o atacante que deu essa vitória ao time rubro-negro? Cara, o Kaká é um jogador que a gente já conhece, apesar de não trabalhar junto ainda, tinha trabalhado contra, a gente sabia já da qualidade de Kaká, né? Um jogador que a gente... Eu vou dizer que eu soube usar ele no tempo certo do jogo. Ele quase que não treinou, né, durante a semana, porque ele veio de uma lesão. Eu acho que o Kaká veio treinar a partir de quinta-feira, a gente soube poupar ele. E eu sabia que ele daria ali 30, 35 minutos. Né? E foi um jogador determinante no lance, como todos guerreiros, né? Esquerda mesmo não fez um grande jogo, mas se expôs o tempo todo. O Rony, os 2 zagueiros, o menino Moisés, muito bom zagueiro, né? O Cícero jogou com o falecimento da avó dele. Então, quem está de fora não sentiu esse tipo de situação, mas a gente motivou o grupo.
jogou a responsabilidade para eles, mas mostrando que eles podiam fazer um bom jogo com um adversário que tem muita qualidade. Então o importante foi trabalhar esse mental, o importante foi trabalhar essa autoestima. Eu acho que foi fundamental a gente gerir esse tipo de problema. E aí você vem para um elenco que já perdeu os jogadores, que alguns foram embora, você chegou, trouxe alguns, vem mais reforços para o time do Leão, vai ser um time diferente, você vai trabalhar com esses homens que você tem em mãos? Cara, a gente ainda tem uma situação de uma situação de trabalhar sim, melhorar um pouquinho mais a nível, não estou dizendo que é a nível de qualidade, mas a nível de peça de reposição, né? Você precisa ter um plantel para mexer, para mudar um jogo, né? Mas tem bons jogadores, o Denilson é muito bom jogador, por sinal teve 2 ou 3 momentos para entrar, né? O Adrian, um grande zagueiro, um garoto que tem lá, me enchi os olhos por ele. O Wilson, esse lateral que entrou agora do lado do Dudu, tem uma molecada boa, cara. O problema é dar moral para os caras, passar confiança. Isso é o grande lance do treinador, não só ser treinador, mas ser gestor, né? Saber diluir conflitos, saber trabalhar conflitos, isso é o grande mérito do treinador. Gratidão, Pedro Manta, o técnico do time do Guarani de Juazeiro. Rapidinho, falei com o Pedro, já chamar aqui o Kaká, o autor do gol, o gol da vitória do time rubro-negro. Kakalov tá chegando. Pois não, Tony? Se puder dar uma puxadinha aí mais para perto do campo aqui, só para melhorar, aqui nesse ponto tá bacana, tá dando para ouvir, só pela questão do pouquinho do sinal da gente. Já que tá escuro, mas então aproveita. Pensa que você tá com os refletores bons aí, viu? 2 torres, João Marcelo e Eduardo Benjamin. Pensa que tá bacana. Eu só não ouvi bem, Tony Souza. Qual é a Era só para orientação que aproximar você tá um pouquinho mais aí da parte do campo, para aproximar um pouquinho mais da cabine, só para melhorar o pedindo sinal. pra gente aproximar um pouquinho mais aqui, Isso. para o sinal ficar melhor lá na cabine. Tô aqui ao lado do Kakalov. Qual é a sensação, Kaká, de fazer o gol que dá a primeira vitória ao time do Guarani nessa Série B? Boa noite, bem-vindo aqui ao Prorrogação do Tony Souza. Boa noite, Tony, boa noite, telespectadores. A gente fica muito feliz, né, de poder ajudar a equipe com o gol. A gente sabia que era um jogo de suma importância, até por se tratar de um rival que está ali também na parte de baixo da tabela, um rival complicado, difícil de se jogar. Mas a gente sabia que a gente tinha condições de ter êxito hoje, até porque a gente vinha de uns resultados negativos, mas a gente sabia que a gente tinha força no grupo para poder buscar esses resultados, né? Então a gente se fechou durante a semana, né? Corrigimos muito, treinamos muito para corrigir nossas falhas que a gente vinha apresentando nos outros jogos, e a gente conseguiu se fechar, né? A gente foi muito na base da conversa, até porque o professor chegou há pouco tempo e não teve muito tempo de trabalhar, e foi mais na base da conversa mesmo, em algumas coisas que ele apresentou para a gente. Então a gente procurou assimilar o mais rápido possível, né? E hoje a gente pôde ter mostrado também a força do nosso elenco. O grupo foi determinante para que a gente conseguisse essa vitória, né? Eu fico feliz mais uma vez estar marcando contra o Cariri, né? Então a gente tá de fora ali. Hoje eu pude estar de fora, mas assim, eu não me considero um reserva, né, em momento nenhum. Assim, hoje foi a opção do treinador, porque também eu vinha de uma lesão, uma microlesão na coxa, né? Onde a gente também quero parabenizar também o Vilani, que também esteve comigo esse tempo todo aí durante a semana, para que eu pudesse estar hoje em campo. Eu joguei à base de injeção, né? Então, assim, isso mostra que o grupo se fechou, o clube quis dar essa volta por cima, até para dar uma resposta também para o nosso torcedor, né? Que estava ferido, estava sangrando. Então, a gente poder dar essa vitória para eles e poder ver o sorriso no rosto deles hoje foi gratificante, né? A gente sabia que a gente tinha qualidade para poder apresentar o melhor futebol, e hoje a gente pôde proporcionar isso a eles. Então, fico feliz em poder ajudar com esse gol, e a gente agora tem que procurar curtir essa vitória, né? Mas já sabendo que na segunda-feira já começa uma outra semana importante, onde a gente tem que apresentar de novo um bom futebol para que a gente consiga o nosso objetivo dentro da tabela. Você falou da importância do torcedor depois do jogo contra o Icasa. Torcedores foram até lá ao CT, conversaram com vocês e hoje estiveram aqui cantando o hino, comemorando essa vitória de vocês. Qual o recado se passa para o torcedor rubro-negro depois dessa vitória, depois de toda essa semana que vocês viveram após a derrota do Clássico? Bom, eles foram lá durante a semana, né? Foram cobrar, né? Conversar com a gente, até sem agressão, sem nada, mas cobrar mais atitude da nossa equipe, né? E a gente recebeu eles lá, conversamos e prometemos para eles que ia ter mais empenho durante os jogos, né? E prometer uma vitória é complicado, né? A gente sabe que
que a gente não pode prometer que vai vencer, até porque a gente não sabe o que vai acontecer dentro da competição. O que a gente pode prometer é empenho, dedicação até o final, para que aí sim a gente possa ter mais possibilidade de conseguir essa vitória. E parabenizar eles também por ter apoiado a gente. Em momento nenhum eles deixaram de apoiar, até porque a gente estava numa situação bem complicada, ainda estamos, né? Mas assim, parabenizar o nosso torcedor que é guerreiro, isso mostra a força que o Leão tem. Então é isso aí, a gente vai por mais agora. Agradecer aqui ao Kakalov, autor do gol do time rubro-negro, gol que deu a primeira vitória ao time do Guarani, e já chamar para cá o Danilo, que jogou a primeira partida do Campeonato Cearense contra o Cariri, acabou sendo expulso, cumpriu suspensão, ficou ali no banco com a chegada do Flávio e retorna com o time conquistando essa vitória. Como foi ver aquele jogo ali da meta, vendo seus companheiros buscando esse gol e saindo com essa vitória? Danilo, boa noite, bem-vindo aqui ao canal Prorrogação. Boa noite a todos, né? Agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, né? Que ele vem me dando. Como você falou, fui expulso no primeiro jogo, mas a partir do terceiro ali, que eu peguei a suspensão, cumpri a suspensão e estava acompanhando a rapaziada de fora, depois voltei para o banco de reserva para ajudar. Estava a todo momento querendo jogar, infelizmente por opção dos professores que estavam passando, que estavam ajudando também. Eles acharam melhor vir com o Flávio e eu respeitei a decisão dele, mas naquela, né? Não dava brecha, não relaxava a qualquer momento. E é tanto que o trabalho mostra, né, velho? A gente trabalhou bastante essa semana com o professor, com a chegada do professor Manta, né? Um cara que já trabalhei com ele, tive meus êxitos e meus contras com ele também. Mas, como eu falei, agradecer a todos pela dedicação, o empenho até o final do jogo. E Deus honrou. Deus ele é maravilhoso e tem feito grandes coisas na minha vida. O treinamento, Danilo, um coletivo ali, um treino tático, os jogadores ele tem um convívio com os atletas de outras posições. Como é treinar com aquele jogador que está brigando pela mesma vaga que você? Os seus companheiros também estão ali naquela briga diária pela titularidade. Como é esse trabalho, Danilo? É um trabalho muito respeitoso, né? A gente sabe que infelizmente só joga um. A gente tem que entender que quem o professor achar melhor, a gente tem que respeitar a decisão dele, assim como eu respeitei, né, a decisão dos outros treinadores. E a gente é um trabalho coletivo, né? Não só porque eu jogo, mas é um trabalho coletivo, um trabalho que vem sendo feito ali pelo professor Edilson, né? O menino que auxilia ele. E os outros goleiros, né? A gente trabalha bastante ali no dia a dia, não para um segundo, para que, se preciso, aconteça alguma coisa, eles também entrem e façam o papel deles. Agora, se depender do Danilo, o Guarani fica sem levar gols? Acho que se depender do grupo todo, né? A gente sabe que é um conjunto, eu sozinho não consigo fazer defesas assim milagrosas sempre, né? Mas como hoje eu não toquei praticamente na bola em nenhuma defesa difícil, né? É um trabalho conjunto, como eu falei. Se o pessoal correr, se o pessoal se dedicar, a bola não chega em mim. E claro que se a bola não chegar em mim, o Guarani não vai sofrer gol. Agradecer o Danilo, arqueiro do time Guarani de Juazeiro, que aqui conosco, né, falou no canal Replay com Tony Souza, no programa Prorrogação, repercutindo essa vitória do time do Guarani de Juazeiro aqui nas escuras, mas a gente fazendo o possível para trazer essas falas dos principais personagens do jogo, os atletas do Guarani que venceram. Vou chamar o João Marcelo para dar uma pincelada de como estava o ambiente do time do Cariri. Ele foi lá para tentar conversar com alguém, saber se alguém poderia vir aqui falar conosco. Chega para cá, João Marcelo, trocar aqui de lugar com o João, para ele falar um pouquinho do Cariri. É isso, Tony Souza, dá uma breve pincelada, como falou aqui o nosso colega Leandro Santos, a respeito da equipe do Cariri. Como a gente viu na transmissão, né, que nós fizemos ali no canal da federação, né, o Márcio Alan, ele saiu muito revoltado, principalmente com a questão da arbitragem, né. Segundo ele, abre aspas, foi uma das piores arbitragens que apitaram um jogo aqui na Arena Romeirão, né. Ele saiu muito conturbado ali, muito revoltado. Tentamos entrar em contato lá com o pessoal do Cariri para ver se alguém, ou o próprio Márcio Alan, ou outro jogador viria conversar conosco aqui no decorrer dessa programação. Tive ali o acesso negado. Ficaremos sem as palavras dos representantes do Cariri na tarde desse sábado. Tá ok, meu querido João Marcelo, obrigado aí. O Leandro fez logo a feira, fez a feira, botou o João Marcelo aí também. Eduardo Benjamin é uma das torres aí de iluminação, né? Eduardo Benjamin é uma das torres de iluminação, deu certinho pra ele.
bichão comprido. Enfim, os meninos aí, não tem, vai ter mais ninguém para conversar aí, né, João Marcelo? Aí o pessoal do Cariri já pegou o beco, do Guarani também não fica ninguém, eu acho que por aí por baixo já dá por encerrado. Não, Tony Souza. Ninguém vai subir para falar com a gente, não. O pessoal do Cariri sabe como que é, né? Perdeu, o pessoal fica ali já acuado, já tenta se dispersar rapidamente e a gente recebeu ali a negativa. Eu ainda tentei conversar com o pessoal. Principalmente eu queria ouvir muito o Márcio Alan, né? Com um pouco mais de calma, qual que era a visão dele a respeito da execução da arbitragem, né? Mas o pessoal se recusou, Tony. Tá ok, então. Obrigado aí, João Marcelo, Eduardo Benjamin, o Felipe Guimarães, o nosso querido Leandro Santos, obrigado aí por esse trabalho feito aí no gramado aqui da Arena Romeirão, né? Aqui a gente faz de tudo, nas escuras, mas também dá certo. O importante é ouvir as personagens deste jogo. Ô Serginho, o Massa lança na bronca com a arbitragem. Você acha que a arbitragem acabou sendo determinante aí para o resultado da partida, Serginho? Não achei não, Tony. Acho que até foi uma boa arbitragem. Ele não atrapalhou o jogo. Eu acho que as duas equipes procuraram ao tempo todo o gol. E eu acho que a arbitragem não prejudicou nem a equipe do Guarani nem a equipe do Cariri. Eu acho que as equipes procuraram, como eu falei, o gol, procuraram jogar futebol. E não teve nenhum lance ali polêmico, nem nada assim de pênalti, algum lance que, pelo menos o jogo que eu vi, né? Não teve nenhuma polêmica de cartão, essas coisas. Foi tudo normal. Mas, infelizmente, quando vem a derrota, né? Acho que é claro que Marcelo não queria essa derrota, que a pessoa sai de cabeça quente, mas acho que para mim, a arbitragem até foi uma boa arbitragem. E aí a gente ouviu o Pedro Manta, que você conhece bem, Jefferson. O Pedro Manta é um treinador experiente aqui, com muita presença no futebol nordestino, principalmente ali em Pernambuco, também com passagem aqui no Ceará, no futebol ali da Paraíba. E aquela tranquilidade que ele gostaria, ele vai ter agora, né? Inclusive ele estava falando, a motivação, trabalhar um pouco o psicológico, e parece que deu certo. Com certeza, ele vai mudar esse time aí, né? Eu acredito principalmente na autoestima, né? E com certeza, às vezes, na autoestima a gente muda, na vontade, na determinação de cada atleta. Com alguns atletas que chegaram, como eu lhe falei, né? Que eu gosto de esquerdinha, sou fã, sei que ele vai ter muito, chegou ontem praticamente, mas fez uma grande partida na medida do possível. E com certeza aí com o Pedro Manta isso aí vai mudar. O Pedro Manta, que vai ter a sua terceira participação como técnico do Leão do Mercado. E a gente ouviu o Kakalov, aí dá aquela relaxada pro atacante fazer um golzinho ali, o gol da vitória, dar uma tranquilidade. E o Danilo, cara, que muita gente talvez não tivesse nem percebendo, Danilo foi o goleiro titular, foi expulso, né, no primeiro jogo contra o próprio Cariri, acabou pegando uma bola fora da grande área, foi expulso, e aí trouxeram o Flávio virou titular do time. O time, enfim, acabou que não engrenou, e agora eis que o Danilo retorna à titularidade e conseguindo essa vitória, então já dá esse conforto assim para os atletas, né? O Danilo que perdeu um pouco espaço e o próprio Kaká que está buscando ser titular do time, Serginho. E dá uma segurança a mais, né, Tano? Um jogo desse que não toma gol, né? Isso já dá uma segurança a mais para o goleiro e para a zaga ali também, né? Porque é uma equipe que vai para um jogo desse, vindo de 5-1 num clássico e não tomar gol, isso aí já dá mais uma segurança, já mostra a cara do treinador, né? Um treinador que eu gostei da equipe do Guarani de hoje, começou muito com posse de bola, né? Não tava dando muito espaço para a equipe do Cariri e na medida do possível foi aos poucos chegando ao gol do Cariri e numa bola ali no segundo tempo ali achou o gol. Mas eu acho que eu gostei do Guarani, como eu falei, apesar da derrota, né, de um clássico, acho que a torcida estava muito chateada, mas hoje deu a volta por cima. E espero que o Pedro Manta, como eu falei, é um treinador muito experiente, precisava muito de um treinador experiente do Guarani, já que Severo também era um treinador que conhecia bem o elenco do Guarani, trabalha lá dentro, conhece tudo ali do Guarani, né? Mas como ele tem esse conhecimento, trouxe um treinador que é amigo dele, né? Que conhece também, trabalhou muito aqui na equipe do Guarani. Conhece a realidade do Guarani. Isso, também, né, Tony? Né? Acho que nessa crise, como ele falou, é muito difícil ver um treinador falar que um ambiente muito conturbado, chegar a dizer que foi a melhor semana dele de trabalho, para você ver como o treinador é experiente. Eu acho que ele procurou conversar muito com o treinador, né? Tirar muito do melhor de cada jogador e principalmente, Tony, o psicológico, né? Porque depois de uma goleada dessa, o psicológico fica muito abalado e trazer o Guarani animado para uma partida dessa e sair agora com essa vitória pode dar
uma engrenada agora para o Guarani e buscar essas outras vitórias para poder dar essa classificação. O Frâncio, cadê aqui? Franciélio Leite, boa noite, estamos ligados aqui na cidade de Abaiara, um abraço. Pessoal na cidade de Abaiara que está acompanhando aqui a gente. Acho que hoje é aniversário da mãe, né? Do Rodrigo Abaiara. O Rodrigo Abaiara, que é inclusive lateral do time do Cariri. E a mãe dele está aniversariando hoje. Manda um abraço aí para ela. Eduardo Alves também está por aqui, falando. Estão desligando cedo os refletores. É assim mesmo, Eduardo. Tá bom? Diz que o Cariri vacilou muito no último passe, perdeu muita oportunidade. Foi isso mesmo? Você também concorda aqui com o Eduardo? Que o último passe acabou atrapalhando o Cariri? Não, assim, a gente concorda em parte, né? Teve muito pouca chance, né? E as poucas que tem, realmente, o último passe complicou, né? Acredito que nós estávamos vendo o mesmo jogo, deve ser um torcedor do Cariri, onde os dois clubes não fizeram uma grande partida. E, como a gente já falou, é detalhe, né? Então, no final, como ele falou, o último passe sempre está ali para complicar uma boa partida, né? E é isso aí. Érica Gonçalves, Jefferson, grande ex-jogador do Guarani. Amo, tá dizendo aqui, rapaz. Não vai pedir para ele voltar para jogar, não, viu? Esse aqui já é o segundo que pede para mim voltar. Ei, aí teve, o Jefferson, aí vamos aqui. Leozinho disse que tá magrinho, se deixar ele joga. Também, já tá se preparando, né? E ele tá longe, viu? Tá lá em Portugal. Tá lá em Portugal. Pantico disse que também vinha. Você dá para ir, Jefferson? No quarentão. Pela qualidade técnica, sim. Pelo corpo, mais não. Pelo corpo dá não. Algumas bolas que lá não chegam. A mente é raciocínio legal. Ela fala, vai, o né? corpo fica. Então deixa eu pescando mesmo, deixa eu no mar. Deus me deu esse presente, um outro dom. Né? Esse já passou a minha fase, agora torcer, né? É o que nós temos, com carinho. Claro, somos críticos, porque vemos grandes jogadores. Na minha família teve grandes craques, grandes ídolos, principalmente do Bahia, do Vitória. Então, seu irmão foi campeão brasileiro em 88, Bahia. Campeão pelo Vitória. Eu posso ser o mais crítico do mundo, porque realmente eu tive uma família que me cobrava muito. Né? Eu não podia perder uma dividida. Aqui, um grande atleta que eu sou fã, eu jogava com ele, quando eu dava o passe nele, eu ficava olhando para ele. Com tanta... Assim, a gente fala assim, né? Parecia que era por música. Então, meu irmão, hoje a gente não vê mais isso, mas é o que nós temos que torcer, temos que dar força, né? Que melhore a cada dia, que treine, que hoje o futebol mudou, né? A gente conseguia dar um migué, sair da concentração, tomar uma cervejinha, não dá mais espaço para isso hoje, né? Hoje é fácil descobrir, então é o que nós temos, né? Seu tempo não dava para descobrir tão fácil assim, não, que até o treinador falava, Bacalhau, o melhor que eu já tive foi você. Eu não vou falar agora porque tem muita resenha, viu? Não dá tempo. Mas eu lhe amo. Para mim, o melhor treinador foi você. O que você fez por mim, eu acho que vão saber, porque eu vou contar. Sei que você não gosta disso, né? Logo que eu parei de jogar, tive uma posição difícil da vida e ele estava ali no dia a dia. Então eu digo que é amor, né? E hoje nós nos afastamos devido às condições da vida, né? E eu quero também, Tony, aqui agradecer, sei que você está falando da grande partida, porque eu estou aqui hoje, né? Essa grande homenagem, amanhã é meu aniversário, dia 19, não estava lembrado. Então tem que dar o presente do homem já, não estava lembrado, né? Onde, se eu estou aqui hoje, eu agradeço a Edilene, a Sérgio, o esposo dela, os que moram na Suíça, estão aqui em Juazeiro, né? Que sempre foi a residência dela, o próprio Luciano, né? Netão, sempre comigo, né? Netão sempre me dando suporte também, mas hoje eu agradeço. São do lado do Guarani, né, Netão? A Érica nem se fala, eu sou suspeito, né? Sabe que eu a amo muito, a família toda, né? A Mirialdo, todo mundo que hoje está cantando aqui do lado, eu vou participar, né? Mas assim, são pessoas que fazem parte da minha vida. Para eu sair de Salvador hoje não foi fácil, pelas coisas que eu tenho hoje lá, né? Tenho um barco. E hoje está aqui, e sem saber que era meu aniversário, né? Pra você ver como eu não estava nem lembrando do aniversário, cara. Tá difícil, né, Tony? Vamos saber nem aniversário. Mas está nessa cidade onde tudo começou. É porque ele tá feliz, ele tá feliz. E eu sou perquite, o Guarani chegou bem. Chegou com dois pés, Pena que eu não posso estar aqui todo dia. Não, vou falar com o diretor aí, com o pessoal, para você ficar aqui. Com o Zé Ivan. Vai ficar até o final do campeonato. O negócio tá aqui, Zé Ivan. O homem tá aqui, contrata o homem. É uma coisa rápida, né? Realmente, eu aqui, quando eu cheguei, era Márcio Alain, vamos falar assim por nome, porque alguém vai sorrir aí. Você ter Dover, você ter Nenepu, você ter o próprio Dadá, você ter o próprio Cabal jogando bola, o Jonas Bidu, o craque, e você falar, você olhar assim e falar, eu tô aqui no meio desses caras, eu tô aqui jogando,
Porque geralmente você sentaria no banco fácil. E você criar um espaço e tá jogando. Serginho, eu olhava e o Serginho voltou para volante. Eu falei, você quer me acabar, Serginho? Lá, pelo amor de Deus. Foi eu não, foi o Flávio, foi o Flávio. Ele deu uma resinha para trás para você começar a jogar de frente. E eu tá com esses grandes atletas jogando, não era no banco. Eu falei, meu Deus, será que realmente eu sou um jogador desse porte? Hoje você tem mais facilidade. Quando a gente brinca, né? Fala, rapaz, minha mulher hoje andaria de helicóptero. É porque acredito que o futebol tá mais fácil. Né? Você assiste jogos, dá para perceber. Eu tenho certeza que hoje tinha um senhor aqui, eu acho que seus 70 anos, né? Desculpa se eu lhe dei mais idade. Ele ali falou, meu filho, brincando ali, tem como alguns de vocês voltar? Eu digo a ele, não, o que nós temos... Ele está com saudade, vamos, né? vamos torcer, porque eles viram grandes jogadores e hoje ele está vendo os esforçados, que estão tentando dar o melhor. Né? Claro que você tem um outro diferenciado realmente, mas você não pode ter os 11 todos diferenciados. O futebol não permite mais. No seu tempo era todo mundo. Era difícil, Tom. Então, no nosso tempo era tão de um jeito que nós tínhamos no juvenil, não era? Era mais ou menos 24 jogadores, Tom, né? Era difícil a concorrência lá. Era eu, Lamar, Jean Bala, Jefferson, Gerdan. Se eu for falar, é vários. Paulinho, do Crato. E a maioria daqui, Paulinho Guerreiro. Eu tinha um volante que ele falava assim, Gel, irmão, esse Gerdan é irmão. Ele falava, deixe que eu marco. Agora faça a diferença. A gente não tinha problema de ser um meio, fazia muitos gols. Né? Tanto é que eu também tenho que falar do Souza, esse grande clube, né? Onde eu fui campeão, vice-campeão também várias vezes. Inclusive você, numa enquete lá com os torcedores do Souza, está na seleção de todos os tempos como o melhor volante do time do Souza. Isso não tem preço, a gente se emociona porque eu fiz o trabalho bem feito. Hoje eu estou aqui, você só me daria esse abraço porque você nunca largou a gente. Então, você também é um craque da reportagem. Eu tenho que puxar o saco mesmo, porque você nunca largou os atletas, você sempre ligou, você sempre procurou saber. Então, não tem preço isso, é o que a gente sente, a falta de ter uma pessoa. A gente é um ser humano, hoje, claro, cada um com sua vida particular, né? Cada um com sua dificuldade, mas o melhor é esse abraço que você tem com todo mundo. Então, é hoje o que nós temos, tem que vir para estádio, independente de vitória ou derrota, porque é isso que nós fazemos. E o bom no futebol é isso, né, Jéssica? Que a gente faz amizade, né? Tanto faz com a imprensa, com aqui a mãe jogador, dele né, diretor. Era muito suco, muito bolo, meu pago. Muito suquinho, muito suco. Você via a alegria de estar ali passando, a gente fazia amizade com a torcida, a gente estava na casa do torcedor, hoje você não vê um atleta mais, infelizmente, o cara passa por você achando até que é melhor que você, ou talvez achando até que tem um bolso mais cheio que o seu, e sem ter. Aí o cara quer um bom dia, uma boa tarde, antigamente a gente abraçava, paga 10 ali. Então, tudo isso mudou. E esse divertimento, né, Jefferson? Antigamente, essas brincadeiras da gente, né? Nós todos participávamos dentro de campo, né, Tom? Antigamente tinha uma resenha lá dentro de campo. E a galera da imprensa mais isso, né, Tom? verdade, não vê mais isso. Viajava com os jogadores, né, nos ônibus. Muita gente. Muita resenha. Fazia aquilo tudo. Então, Tony, você viu, você está presente a mudança do futebol. As conversas dos grandes jogadores que nós temos hoje. Hoje, eu tenho que falar porque a gente não pode mudar o foco. A gente tem uma seleção que hoje os melhores jogadores é Vinícius Júnior. O cara sai com bola e tudo. Aí você tem um Neymar fora, que é uma enquete que todo mundo fica falando. Eu queria Neymar só para dominar a bola. Eu não quero que ele mude o jogo, não. Eu só queria um domínio, ver uma coisa melhorzinha. Porque, Tony, ele já fala isso por causa ele tá falando mesmo da condição técnica, né? Tá faltando a técnica, né? Ou seja, a pobreza técnica hoje, da maioria... Né? Aquele que tiver meia boca, mas que a gente sabe que é diferente, todo mundo quer. É o que eu digo, ele não vai mudar jogo nenhum, mas pô, você vê uma coisa bonita, um dominado, um passe, um detalhe que ele pode decidir. Everton Ribeiro é o maior jogador que ele já tinha que estar parado para mim, que foi craque, sempre será craque. Hoje ele comanda o Bahia. Será que não chega um rapaz novo para fazer uma diferença? É o que nós temos, irmão. Infelizmente, é isso, pessoal. O futebol dá para mudar, o Guarani dá para se reerguer com o que nós temos, chegando com essa presença maravilhosa que eu não sabia e do treinador que sabe o que está fazendo, né? Apesar que meu melhor treinador da história, para mim, foi Bacalhau. Tenho que puxar porque é um pai, amigo. Então, mas esse treinador que chegou aí vai mudar, sim, o Guarani. Né? Acredito que para melhor e logo. Ele não tem muito tempo. É 9 pontos e não adianta, é 9 vitórias. Não existe 9 pontos, 2 vitórias. Claro que a gente quer, né? Mas os 9 pontos é que é o importante para que o Guarani respire, para que possa se pensar no próximo ano numa coisa melhor, que o Guarani não pode estar nessa situação. Infelizmente, a gente brinca, mas estou muito triste com isso, porque onde ele deve estar é na primeira. E todo mundo está nessa expectativa muito grande, né? A gente vê equipes, por exemplo, a Série B do Campeonato Cearense deste ano, Serginho, a gente vê times que já tiveram grandes momentos na Série A do Campeonato Cearense. Do lado de lá, a gente tem o Atlético Cearense, que era o Uniclinic, né? Depois foi comprado o Atlético Cearense, Maitá Pipoco, Guarani de Sobral,
né? Foram times que já tiveram grandes momentos. Do lado de cá a gente teve o Crato, o Icasa, né? O próprio Guarani, o Barbalha também, no curto espaço ali, chegou a ter bons momentos. O Cariri só subiu um ano, mas acabou caindo, mas é um time jovem também. Então a gente está vendo que tem alguns times que já têm uma certa história na primeira divisão. Por isso que a segunda divisão está sendo considerada uma das mais difíceis dos últimos anos, né? Porque acho que na nossa parte aqui, né, Tony, da região é só clássico, né? Como eu falei ali, aqui é só clássico. Apesar do Cariri ser muito novo aqui na nossa região aqui, mas é uma equipe que tem um bom trabalho extracampo, né? Tem uma boa administração, dá muito valor à base, né? Tá fazendo um trabalho de base muito bem feito lá. Mas aí que tem equipes tradicionais, Guarani, Crato, Barbalha, Icasa. Do outro lado lá tem o Guarani de Sobral, que eu joguei. Tem o Crateús também, né? Que passou um bom tempo parado, está voltando agora. Tem o Calcaia. Tem várias equipes que como a gente fala, a segunda divisão vai ser muito difícil, vai ser definida até no detalhe também. Mas esperando que as duas equipes aqui do Cariri que suba, eu estou torcendo muito, né, que seja Icasa e pode ser outra equipe aqui do Cariri, mas tem que ser as duas do Cariri, porque para nós fortalecer aqui o nosso lado aqui, que é o lado do Cariri. Bom, a gente está chegando à reta final aqui do prorrogação do replay, né, trazendo um pouco essa repercussão da vitória do Guarani, a primeira vitória do Leão do Mercado na Série B do Campeonato Cearense contra o Cariri. E a gente contando com a presença aqui ilustre do Serginho, do Jefferson Baiano, que veio aqui para a região. O homem que veio, não sabia nem quando era o aniversário dele, é de resenha. É porque ele está no meio do mar, né? Aí esquece até do tempo, né? É a idade. Hoje eu entendo. Quantos anos? É por isso que nós temos que 40 e parar. alguns. Mas também na parada. É perto do meu, Tony, é perto do meu. Olha É o perto do perfil. meu. Perto do meu, é Sabe perto que do eu meu. sou seu, 40 mas e eu tenho que pouco. mostrar que a latinha tá boa. Tá boa aí. Ele tem um desgrama pra ficar É porque, Dona, sabe porque ele tá tomando banho com água de coco, aí fica mais novo, velho. O homem tá novinho. rapaz. Aqui pode falar sua irmã. Sua irmã, Sérgio, não tem nada não. Vou escolher mais não. Ele tem essa melanina aí, boa, pra ficar velho do mundo. A menina demora pra ficar envelhecer. Eu digo que eu sou nego piqui. Bota o piqui dentro do balde 2. Os rapazes você não parece ter 40 e poucos, não. Seu... Nós diz 40 e pouco, rapaz, o resto. é todo mundo de boa. Chega nos 50 A Detalhe é igual o jogo aqui, tem que ser nos detalhes. Dos detalhes aqui, rapaz. Todo mundo novo, que coisa boa, né? A característica forte. É bom demais. Deixa eu só dizer aqui uma coisa. Agora, esse resultado aqui, tá todo mundo falando aqui, o Guarani tá comemorando a vitória, o Cariri lamentando e tudo. Agora, foi uma vitória boa também pro Icasa, né? Porque o Cariri poderia fazer 7 pontos, dar uma aproximada lá, segura aquela turminha ali de casa, de Crato, da turma de Cariri, Guarani e Barbalha, né? E amanhã, lógico, o Crato vai jogar contra o Barbalha, mas o Icasa está naquela liderança, olhando o jogo do Crato, mas todo mundo está querendo ficar em primeiro. A gente vê que essa briga do primeiro lugar, pelo que eu estou vendo, vai ser do Crato com o Icasa, porque quem for primeiro já vai direto para a semifinal. Tem isso também, né? Que está todo mundo olhando, né? Acho que a busca primeiro, como você falou, é de primeiro lugar ali, Tony, porque já dá uma amenizada também para fazer alguns trabalhos, né? Se puder contratar alguns jogadores também, que eu não sei como é a janela de transferência. E você vai dar uma tranquilidade a mais, né? Porque se você classificar agora, os times classificando agora, o primeiro lugar, né? Vai ter um descanso a mais, né? Porque vai ter esses outros confrontos, né? Do terceiro para o quarto, né? Aí tem também a outra parte que é para cair para a Série C também, né? E quem chegar em primeiro já vai direto para a semifinal. Acho que aí tem uma vantagem muito boa. Vai poder ver as outras equipes jogar, né? E analisar os seus adversários para poder... E é jogo único, né, Tom? Nessa última fase agora é jogo único, né? Poder trazer quem tiver acho que quem tiver na melhor... tiver primeiro colocado, vai decidir em casa. Isso aí vai ter uma vantagem muito grande. E sabe o que é que eu estava olhando, rapaz, com o Leandro e tudo, a gente conversando? Na semana passada, aliás, dessa semana ainda, né? Foi segunda-feira do programa Replay, junto com a Rayana Lux. Inclusive, mandar um beijo para a Rayana, que está se recuperando, teve que passar por uma rápida cirurgia ontem, mas em breve vai estar de volta com a gente aqui, nossa querida Rayana Lux. Um beijo para você, Rayana. Boa recuperação. É que a gente pode ter, dependendo dos confrontos, podemos ter um Icasa e Crato decidindo o Campeonato Cearense. Seria a reedição daquela final da Série B de 2020, né, que o Icasa ganhou, na época o Washington, inclusive o esquerdinho que está no Guarani hoje, estava no Icasa naquela época. Então a gente pode ter uma edição, lógico que tem muita coisa para acontecer ainda, mas existe essa possibilidade, tem muita gente otimista aí com essas duas equipes. Mas enfim, vamos ver como é que a coisa vai ficar, porque tem muita coisa para rolar e a torcida do Guarani ficou animada, o time do Guarani também. Abraçar aqui, ó, Jorge Luiz.
pai de Bacalhau. Jefferson, pai de Jefferson, pai de Jefferson e Serginho, lendas vivas do futebol. Aí é o nosso professor, velho aí é o Tite, Bacalhau. aí é o E Tite. fala, aí meu pai, aí ele sabe que é suspeito, né? Ele levava a gente e a gente resolvia realmente. É o que eu digo, né? Futebol era tão de um jeito que a gente o cara saia do banco e resolvia. Eu estava dizendo que o próprio Guarani, no cenário do Ceará, né? Que eu agradeço muito a torcida do Icasa, do Guarani, onde os 2 finais, né? Os quadrangular finais, os gols foi meu aos 46 minutos. Por coincidência, as 2 vezes foi aos 46 minutos. E eu vinha do machucado, entrava, fazia o gol, estava na final, né? Então eu digo para você, foi um privilégio ter conhecido o Jorge Luiz na minha vida, né? Porque me botou no cenário do futebol, né? E quando eu cheguei aqui, ele falou assim, Tony, se você bater na bola, igual os jogadores que eu tenho aqui, você pode voltar. Eu digo, então me dê a oportunidade de 1 semana para eu treinar, né? Aí eu chego lá, tal, não tenho mais 1 semana não. O pessoal de teste vai ter que acabar hoje. E amanhã tem um amistoso. Eu falei, então vamos encarar. Primeira bola, o presidente me chamou, vamos assinar profissional. Antigamente era de gaveta. Você acabava o contrato e assim mesmo você era preso ao clube, não tinha conversa. Então, foi maravilhoso estar aqui em Juazeiro com a família. Quero mandar também um beijo para minha esposa, um beijo para todos vocês aí, meus filhos, né? Matheus e Benaia. Estão lá em Salvador ou vieram com você? Não, Aqui, a né? tropa Vamos toda. trouxe a Até tropa. minha mãe veio, um Aí, cheirão na negona lá, que a negona é ligada, apaixonada por esse Trouxe todo filho mundo, dela. Todo mundo palhadeiro. Minha casa, né, irmão? Onde eu sempre fui abraçado, onde esse povo nos ama, a gente nem entende o motivo, né? Porque a gente sabe que a gente é humano, erramos também, mas que Deus deu o melhor ao Cariri. E quem subir, que suba e continue, não caia mais, que é o mais importante. É o que todo mundo está querendo realmente. Edilene está dizendo aqui, já é time grande, amo demais. A Edilene está falando aqui. é minha vida. Tá bom, valeu, Edilene. Obrigado aí pelo Francioélio Leite. Deixando aqui uma mensagem bacana. Eduardo Tony Souza revelando mais um grande comentarista. Né? O Serginho tá vindo com a gente aqui. Eu vou fazer igual a Rayane, tem que registrar meu contrato, viu, Dona? Tá aqui. Ei, Rayane, mas tá vamos para registrar nosso contrato. Junto aqui com o Leandro, hoje esteve aqui o Serginho participando da transmissão aqui da Super FCF TV, tá bom? Pessoal, a gente tá chegando na reta final aqui do Prorrogação, tá bom? A gente vai deixar salvo, você chegou, o programa já estava rolando, não tem problema, você pode voltar depois, vai ficar salvo aqui no YouTube pra galera poder acompanhar. E esse bate-papo descontraído. Cara, vamos marcar pra segunda-feira você ir pro replay? Você não vai estar aqui, vai ficar até quando aqui? Vou ficar até terça. Segunda-feira à Assina o noite. contrato com Agora é o assina o seguinte, o contrato. combinado é o seguinte. Tem que contar as historiazinhas de bastidor, porque eu ouvi dizer que você tem muita história de bastidor. Você é igual o Netão. O Netão foi 2 vezes pra lá. O auxiliar dele é ser Netão, segundo Diz que ele. Netão é o Vampeta do Cariri. Eu quero saber. Eu Os quero bastidores é mais importante do que Olha, o tem jogo. umas aí que complica, principalmente quando envolve, né, jogador, aí envolve mulher, e minha mulher tá aqui, se ela estivesse longe, eu falo, vou me preparar pra brigar em casa. Mas eu vou comprar. Ela sabe que eu sou boca É coisa do passado, rapaz. Não Tá, existia já paramos, aí. já paramos. Já paramos, É, isso já aqui que dá paramos. É só pra recordar, resgatar, fazer uns TBTs aí. Combinado segunda-feira? Fechou, combinado. Eu vou acompanhar lá, viu? Eu vou acompanhar. Eu vou Segunda-feira, dar o- Jefferson Baiano abrindo o baú com histórias do passado aqui do futebol carirense de bastidor, tá bom? E ele vai estar com a gente no replay, tá certo, pessoal? Meu querido Serginho, obrigado aí pela presença, né? Você sempre com a gente aqui, abrilhantando muito aqui o nosso prorrogação do replay. Até a próxima, Serginho. Tony, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Estar aqui do lado do meu jogador, né? Que sempre é uma honra estar do lado aqui de Jefferson. É um cara que tem um carinho muito grande aqui, né? Não é mais um amigo, né? Um irmão, né? A gente faz amigos, colegas, mas também tem os irmãos, né? Acho que Jefferson aqui é um irmão. Apesar de nós estar há muito tempo, né? Sem se ver, né? Acho que nós se vimos em 2001, né? 2001, Tony, nós se vimos. Falta um tempinho. Olha o Falta um tempo. tempinho, olha. Já tem 3 meninos, antes de conhecer, 3 meninos já. Eu fiquei no Aí ficou pra trás, já tem 3 meninos já. Ainda Aí- bem que ele não tava concorrendo com o Bugica, É, viu? Senão, meu Bugica é amigo, muito, Bugica pra eliminar já é de 7 pra cima. Bugica, um beijão. Te amo, meu Tem irmão. como competir com o Bugica, não. Tem? Bugica, Não. você é o Bugica do não dá Cariri certo, mesmo, não. é barril dobrado, como falar em Salvador. Agradecer, tornar a todos os telespectadores, né? A torcida do Guarani que está saindo feliz hoje. Infelizmente a torcida do Cariri está saindo triste. E esperar amanhã um grande jogo também, né? Que é o Crato e Barbalha, vai ser um grande jogo. Eu queria ficar mais feliz se pudesse liberar mais público lá, né, no Crato, porque eu sei que a torcida do Crato É ia verdade. comparecer, muita gente ia comparecer lá, porque a equipe do Crato está fazendo uma grande campanha, o professor Lamar está fazendo um grande trabalho lá. Estou torcendo muito para o Crato, Barbalha. Eu torço para a região aqui, né? Quem subir, eu quero que suba os dois daqui.
Esperamos amanhã que seja um grande jogo. E segunda-feira já vai estar lá, né? Vai estar lá. Mandar um abraço Marcado. também para. Tá marcado. Mandar um Inclusive, deixa eu aqui aproveitar, o Feitosa, cadê ele? Disse aqui, Serginho era maestro do Nosso Casa. Volante Neném impus Serginho somente na época. Olha só, tá dizendo aqui o... Feitosa é torcedor do Guarani, viu? Lá do nosso e- racha, lá de policial. Lá E é, advogado. ele Advogado. tá E outra coisa. mas tá lembrando aí você solta, em casa. aí não prende isso, aí solta, que é advogado. Esse aí, É viu? advogado, ele é quem solta. É meu atacante, lá do racha. Valeu, Feitosa. Aí a Edilene disse, libera Angel que a torcida organizada ele tá esperando pra ir pro Paulo da Macaxeira. Ah, já tá esperando o homem já tá esperando o homem. Lá ele, nesse pau 1000 vezes. É o jeito baiano do homem, né? É o jeito baiano. É resenha, meu Tony, Deus. agradecer aqui também, mandar um beijo pra minha esposa, Vânia, né? Liberou hoje de novo, né? Levei o Liberou, terceiro zagueirona. cartão. Levei terceiro cartão de novo, né? Pronto, tô aqui de novo. Mandar um beijo pra meu filho Felipe, pra minha filha Laisla, pro meu filho também, Wendel. E tá chegando o netinho aí agora, né, Tony? Meu filho agora, Felipe, que é o Vai mais ser velho. avô, rapaz, já? Já vou ser avô. Novo com desse jeito? 40 e poucos, né? Já, 40 40 e e poucos. poucos. Não vou dizer a idade. Mas estão querendo que eu volte, né? Mas não vou voltar, não. Já parei de uma vez já, viu? Mandar um abraço para todos aí e amanhã seja um grande jogo também. E que espera amanhã quem sabe vitorioso lá. Espero que, como eu falei, as duas equipes que for subir seja daqui do Cariri. Jefferson, obrigado, cara. O encontro marcado já para segunda-feira, lá no Replay, tá bom? E aproveita bem aí, um aniversário, a passagem de aniversário boa aí, cheia de alegria. E você é um cara decente demais, o pessoal gosta muito de você, não apenas o torcedor, mas quem conhece sabe de como você é um cidadão de bem, uma pessoa alegre, feliz, enfim. E a gente fica feliz de contar também com essa amizade e com você aqui no Prorrogação do Replay, meu irmão. Eu não tenho palavras para agradecer a você sempre, a essa turma aí, essa equipe maravilhosa que dá esse conforto aqui pra gente sempre. Obrigado. Não tenho mais o que agradecer, porque essa torcida, esse povo me abraça, me acolhe, coloca dentro de casa uma pessoa que, né, que assim, é pecador, né? Mas o mais importante é que a gente conduziu essas pessoas a nos amar pelo caráter, pela humildade e simplicidade. Eu digo a todo mundo, ser simples é ser sublime. A gente vai nesse caminho, é de pai, de mãe, que a gente busca essas coisas. Então, meu irmão, muito obrigado mais uma vez estar presente aqui contigo. E eu só tenho que agradecer por tudo que você faz pelos jogadores e os ex-jogadores, ok? Muito obrigado a todos. Beijão a Juazeiro do Norte. Estou aqui, viu? Daqui a pouco, lá ele, no Paulo da Macaxeira. Resenha grande. Galera, obrigado aí, um ótimo sábado. Fica com a gente nas redes sociais, www.replay.tv.br. Se inscreve aqui no YouTube, segue no Instagram e TikTok, Replay com Tony Souza. A gente vai estar repercutindo muito mais e o programa Replay vai ficar aqui salvo. Você chegou, já estava um papo legal, então não se preocupa não, que você vai poder ver depois, inclusive as entrevistas com os atletas, técnico do Guarani, os atletas do Guarani, e ainda tem os trabalhos lá dos bastidores do João Marcelo e do Eduardo Benjamin, que a gente vai discutir lá nas redes sociais. Amanhã, 4 da tarde, tem Crato e Barbalha, estádio Miradão, e a gente vai estar tendo prorrogação, vamos estar fazendo também com a equipe essa parceria com a FCF TV, acompanhando tudo lá no Miradão para você. Então fica com a gente que tem muita coisa para a gente falar sobre o nosso futebol, tá bom? Até porque você já sabe, aqui a gente tem uma equipe muito bacana, comprometida para enaltecer o futebol do interior. João Marcelo, Eduardo Benjamin, Felipe Guimarães hoje com a gente, Josué Moraes, o primo do Xandão, Leandro Prende, não, isso aí prende. Esse Nós já temos um prende. advogado agora. Até advogado já. Já arrumei um. Tem o Feitosa, tem Josué já Moraes tem Josué. também aqui, Aí, viu? Feitosa. E contando aqui com o Serginho e nosso querido Jefferson Baiano aqui conosco, tá bom? Eu sou Tony Souza, obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã a gente volta a qualquer momento com uma nova postagem nas nossas redes sociais, tá? Grandes momentos, merece replay. Boa noite.